Deu? Oi. Deu. Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos. Nós vamos começar. Já está no nosso tempo, nosso horário. Já temos alguns que estão conectados conosco, né? E isso é muito bom. Nós louvamos e adoramos o Senhor. Nossos irmãos, alguns já avisaram que vão estar aqui na conexão com o Face. Que bom que já voltou, já conectou, né? E isso é bênção do Senhor nas nossas vidas, e a gente ter esse momento com o Senhor, que a gente pode estar orando, buscando a direção e a bênção do Pai. Você que está conosco, nos assistindo pelo Face, sejam bem-vindos. Que bom que você está abrindo as portas da sua casa, está fazendo a sua conexão para nós estarmos conversando, meditando na palavra, para nós estarmos estudando, aprendendo um pouco mais de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos ter um tempo inicial de oração. Nós temos aqui alguns motivos para colocar diante do Senhor. A irmã Heide vai dedilhar ali a música que nós vamos cantar logo em seguida, mas eu gostaria que nós estivéssemos fechando os nossos olhos. Há pelo menos 2 motivos principais para a gente estar orando. Nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, a tua família, o teu lar, a tua casa, o teu trabalho, e vamos interceder pelo nosso lar, pela nossa casa. E gostaríamos de colocar diante do Senhor, em oração, a vida da Marcela. E nós vamos estar orando por ela agora, pedindo libertação do Senhor sobre ela, colocando a vida da Stephanie, que é a sua filha, diante do Senhor, pedindo que o Senhor entre com graça, com favor, com misericórdia, com cura, com libertação na vida dela, onde ela estiver agora, que ela sinta a presença do Senhor, sinta que é amada, sinta que Deus se importa com ela. Então vamos ter esse tempo de oração e logo em seguida nós vamos quebrar esse momento especial de oração. Você que está conosco em casa, feche os seus olhos aí, junto com a sua família, esteja orando, esteja colocando o seu lar diante de Deus agora em oração, enquanto vamos estar ouvindo a música que será dedilhada, e depois eu vou quebrar o silêncio orando. Ó Pai querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, de graça e bondade, ó Deus. Na Tua presença nós nos rendemos nesse tempo de culto, de adoração agora. Ó Senhor, nós oramos por cada família que já está representada aqui nesse encontro presencial. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão conectados conosco através da tecnologia. Intercedemos, ó Deus, pelos nossos amados que não estão aqui conosco, os cônjuges, os filhos, os pais, enfim, ó Deus. Colocamos no teu altar as nossas famílias, pedimos a tua bênção, a tua intervenção, Senhor, em nome de Jesus. Entre com cura, com libertação, com providência do Senhor. Dá-nos, ó Deus, o privilégio e a oportunidade de ver os nossos amados sendo resgatados pelo Senhor, andando na tua presença, Senhor, conhecendo a tua palavra, entendendo, ó Deus, a salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Desta mesma maneira, nós intercedemos agora pela vida da Marcela, ó Pai, oramos por ela, entre com a tua bênção sobre ela, seja, ó Deus, na sua vida, ó Deus, toque de maneira extraordinária no seu coração, no mais profundo da sua alma, ó Deus,
Dê a ela a oportunidade de ter um encontro com o Senhor, ó Pai. Um encontro que seja transformador, regenerador, ó Pai. E oramos pela vida da Stephanie, a sua filhinha. Ó Pai, oramos pedindo que o Senhor cuide do coraçãozinho dela também. Permita, ó Deus, que ela possa crescer sentindo o teu amor, a tua bênção, a tua graça, ó Pai. Ó Deus, que muito em breve ela possa estar testemunhando da libertação que o Senhor está operando nela. Senhor, quebre toda e qualquer amarra, ó Deus, do mal, do maligno, ó Deus, na vida dela. Liberte, ó Deus, de toda opressão, ó Pai. E traga a tua bênção, ó Deus, na vida dela, com os seus filhos. Permita, ó Deus, que ela viva o sobrenatural do Senhor, algo que só o Senhor tem para os seus, ó Pai. Faça experimentar isso para a glória e honra do teu nome, ó Deus, pois oramos assim, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos celebrar. Celebre conosco, você que está acompanhando pelo Face, pelo Instagram. E nós vamos estar exaltando e celebrando ao Senhor. Número 18 do Inário, você está aí no nosso cancioneiro. E podemos cantar. Cante na sua casa, você que está em casa. Celebre ao Senhor. Número 18. Vamos ficar em pé? E vamos celebrar com toda a força do nosso coração. E depois nós vamos dizer quais os motivos que nos trazem aqui para adorarmos ao Senhor. Exaltado, exaltado no céu, me louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, glória a Deus. Você tem motivos de adoração e exaltação a Deus? Amém. Então, pelo que você adora hoje? Diga isso, eu adoro e exalto a Deus. Quem começa? Não precisa que alguém olhe. Eu adoro e exalto ao Senhor porque Ele é a minha paz. Amém, aleluia, é a paz. Quem mais? Eu adoro. Eu adoro o Senhor porque Ele é amor. Amém, Ele é amor e sempre cuida de nós. Eu adoro porque pela saúde e por estar na casa dele hoje. Amém, pela saúde, por estar na casa dele. Quem mais? Eu adoro
meu Salvador. Amém, amém. Porque é o Salvador. Mais? Eu adoro porque ele me deu Jesus salvação. Amém. Pela salvação, né? Ok. Eu adoro a Deus porque Ele é a luz que nos guia. Amém. A luz que guia. Irmão Wilson, sim? A Ana Paula diz que adora porque Deus é bom o tempo todo. Amém, irmã Ana Paula. Deus é bom o tempo todo. Aleluias. Amém. Quem mais? Porque suas misericórdias duram para sempre. Amém. Porque as suas misericórdias duram para sempre. Quem mais? Quem mais tem? Ele é o nosso provedor. Aleluias, Ele é o nosso provedor. Eu adoro e louvo ao Senhor porque Ele é a minha rocha firme, onde eu alicerço a minha vida. Ele é aquele que cuida de mim em todo momento. Amém? Mais alguém? Eu louvo a Deus porque Ele é a minha alegria em todo o tempo. Amém, amém. E quando a gente tem esses motivos de gratidão, eu fico pensando que... Ia falar, irmão Jorge? Eu adoro porque Ele está sempre pronto a nos perdoar. Amém, amém. Ele está sempre pronto a nos perdoar. E é exatamente isso que a gente vai estar falando nesse mês, né? Hoje vamos iniciar essa série, né, sobre o perdão de Deus. Isso mesmo, irmão. Sim, quem mais? A Diva disse que adora porque Ele é a fortaleza. Amém, Mandiva. Ele é a fortaleza dela. Mais alguém aí? A Lucidélia diz que adora porque Ele me ama. Isso, porque Ele a ama. Muito bem. E nós desfrutamos desse amor. E se mais alguém disser aí, pode falar que a gente traz para cá, para esse momento de adoração. E o que eu acho interessante é que aqui a gente pode entregar o nosso coração a Ele, né? A gente pode abrir o nosso coração sem medo de sermos afrontados por Ele ou dele cobrar de nós qualquer outra coisa, porque Ele nos recebe como somos, Ele nos orienta, nos dirige, nos guia para caminhos melhores do que aqueles que nós vínhamos andando. Sim, mas estou perguntando o que E eu ele gostaria escreveu então que aqui. nós cantássemos esse cântico número 20, que fala dessa entrega, da gente estar colocando a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. Sim, quem mais está falando aí? A Marcela diz, eu adoro porque Ele me deu outro livramento tremendo. Amém, Marcela. Que bom que você está aí conectada conosco, Marcela. Que bom, Ele te deu outro livramento. Deus sabe de todas as coisas, Deus te ama. Ele ama você, ama a sua família. E Deus tem planos ainda muito maiores para você, para suas filhas, para os seus filhos. Creia nisso. Tome posse disso na tua vida. Vamos cantar o número 20. Vamos dedicar o nosso coração, entregar a Ele com essa oração cantada. Google. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor de ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu me entrego tudo a ti, tudo
coisa? Não. Não. Irmão Jorge, vem aqui à frente, meu irmão. Esteja orando ao Senhor, entregando essa oração que nós cantamos, para que realmente o Senhor receba o nosso tudo e que a gente consiga também entregar tudo e deixar lá com Ele, né? Pode orar. Vamos orar. E se você concorda com a oração que está sendo feita, diga amém, em nome de Jesus. Pai, primeiramente, em nome de Jesus, nós vamos entregar nas Tuas mãos esse estudo bíblico de hoje, que Tu venha abençoar todo mundo que aqui se encontra, todas as pessoas que vieram aqui deixar suas casas. Com certeza Tu tem propósito em cada uma delas, Pai. E devemos também seguir a campanha da cura e da libertação, que é desse mês. Com certeza muitos vão ser curados, muitos vão ser libertos. É o que eu te peço, Pai amado, e coloco essas vidas todas que aqui se encontram, Pai, para que Tu venha curar e venha libertar, Pai, venha fazer delas instrumento Teu, Pai, para com que essas pessoas venham trazer mais pessoas para a Tua casa, Pai amado. Além de eles estarem aqui, eles trazerem mais pessoas, Pai amado, que é muito bom, Pai. Nós te agradecemos por essa oração, que Tu abençoe todos, que os que vieram no retorno, que o Espírito Santo acompanhe todo mundo, todos eles que aqui se encontram, Pai, que volte para casa abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Entrego nas Tuas mãos eles, Pai querido. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ainda cantar mais um cântico, né? E nesse mesmo desejo de estar entregando tudo ao Senhor, a gente vai dizer: Senhor, reina completamente na minha vida. E você vai cantar esta oração, é o número 48 do seminário. E vai colocar esta oração diante de Deus: Senhor, reina completamente na minha vida. Seja Senhor no meu lar, reina em mim, Senhor. E quando nós fazemos assim, nós estamos dizendo: olha, Tu tens autoridade, autonomia, liberdade. Faça o que o Senhor quiser na minha vida, na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, em nome de Jesus. Vamos cantar, número 48. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar e com Senhor, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Bom, quando nós cantamos e celebramos assim, né? Antes de nós nos assentarmos e refletirmos em algumas verdades da palavra de Deus, nós estamos com alguns irmãos nossos que estão aqui, né? E vou estar
pedindo que o irmão Marcos venha aqui à frente, vai estar orando, pedindo a bênção e a direção de Deus no estudo, mas apresente nossos irmãos aqui. Alguns a gente já conhece por causa de ajudar aqui no projeto, né? A Carol já veio aqui, já veio com a ajuda de uma equipe de voluntários para abençoar as crianças, mas alguns dos demais não conhecem. Que bom, seja bem-vindo, irmão Marcos. Benção. Obrigado, irmã. Hoje estamos aqui, presentes, graças a Deus. Trouxemos aí nosso PGM, que se reúne toda quarta-feira, às 20 horas. Né? Então, a Janaína ali, esposa do Rogério, já conhecem, né? São conhecidos já de muito tempo. O Lidilmar tem 2 anos no nosso PGM, 2, 3 anos, né? Está aí também, firme na igreja, servindo. Né? E a Carolina, minha esposa. E tem mais 2, um casal e mais um senhor também que não puderam vir. Então eles pediram desculpas, queriam muito estar aqui, que é a Meire, o Edson e o Márcio. Eles queriam muito estar aqui, mas não puderam vir. Tá bom? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês, irmão Wilson, vire do lado ali para o irmão Lindiomar, é isso? Lindiomar, dá as boas-vindas, a gente ainda não está se abraçando muito, né? Irmã Celeste, irmã Sirlene, irmã Gisele, olha ali para trás, dá as boas-vindas, os nossos visitantes aqui hoje. Muito bem. Irmão Jorge, dá ali as boas-vindas ao nosso irmão. Isso. Agora só soquinho, né? Tem isso, soquinho ali, soquinho. O soquinho. Vamos orar? Meu irmão, ore por nós, pela palavra que vai ser ministrada agora. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na sua casa, por estarmos aqui, Senhor, louvando o seu nome, porque nascemos para louvar o seu nome, Senhor. Que seu Espírito Santo derrame, Senhor, a sua paz, a sua graça, Senhor, em nós, da irmã Ronilce, Senhor, que está lá trazendo a palavra para nós, Senhor, que saiamos daqui cheios do seu Espírito, cheios da vontade de servir a Ti, Senhor, com o coração agradecido, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Todos os dias, Senhor, o Senhor tem nos protegido. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu sangue derramado para nos salvar. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém, amém. Amém, amém. Podem sentar, irmãos, queridos. Muito bem. A gente está terminamos o mês passado, cura e libertação, e estamos dando a sequência falando de perdão. E entendendo que já no próximo mês nós vamos falar da profecia, né? E no mês seguinte nós vamos falar da profecia se cumpriu, já olhando para a vinda de Jesus, nosso Salvador, nosso Libertador. Então fique com a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 18, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre o que diz aqui esse texto, e nós vamos estar olhando para os versículos do versículo 21 até o versículo 35, e nós vamos olhar algumas coisas muito importantes desse texto aqui, falando de perdão. Então, Mateus capítulo 18, eu vou usar aqui a Nova Versão Internacional, e a gente vai conversar um pouquinho, né? Nesse tempo que temos, mas certamente a nossa mente fica rebuscando aquilo que a gente aprendeu ou aquilo que a gente está aprendendo, e uma das coisas mais especiais que eu tenho descoberto é que a gente aprende de noite quando a gente está dormindo, né? A palavra de Deus diz que o Espírito ministra enquanto dormimos, né? Algo em nós não para de trabalhar, que é a nossa mente, e ali as coisas ficam trabalhando. Então, nós hoje vamos pensar na pergunta que o apóstolo Pedro faz para Jesus, e que obviamente ela tem muito a ver conosco, porque eu não estava lá, mas eu aqui, e quem diz sou eu, não o Senhor,
Pedro faz uma pergunta, eu acho que uma pergunta um tanto capciosa, querendo se livrar de alguma coisa. Pedro pergunta a Jesus. Quem lê o versículo 21? Bem alto. Lê aí na sua casa o versículo 21. Quem lê aqui? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Muito bem. No meu entender, olhando para a pequenez da pessoa humana que está aqui, mais ou menos assim, eu vou perguntar ao mestre, porque se ele disser 7, eu já tenho um limite para poder perdoar aquela pessoa que me magoa, que me ofende, então eu já vou contando para dizer, olha, enfim, passou de 7, não perdoo mais, né? E o interessante é porque a palavra do Senhor vai adiante. Então, uma coisa especial que eu vejo aqui nesse versículo, para início da nossa conversa, é que o perdão não está naquilo que eu determino no meu coração, mas naquilo que Deus tem comigo. A dimensão e a proporção do perdão é a dimensão e a proporção de Deus para comigo. O Senhor não vai pedir, ou não vai tratar das questões de perdão olhando para o outro. Ele não vai dizer para mim, olha, realmente você tem essa queixa porque a Gisele aprontou com você, porque a Gisele... Ele não vai lidar dessa forma. Ao contrário disso, ele vai me ensinar a amar a irmã Gisele. Ele vai me ensinar a perdoá-la, independente dela reconhecer que fez algo errado ou não. Porque o perdão, assim como o amor, é uma decisão de Deus no meu coração, e o perdão tem tudo a ver com a minha filiação a Deus, com o fato de eu ser filha de Deus. Quando a gente olha para Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso diz, perdoa o quê? Perdoa as minhas ofensas ou as minhas dívidas, assim. Percebe o que nós estamos dizendo na oração? Eu estou dizendo para Deus, perdoe as minhas ofensas, aquilo que eu tenho feito que te ofende, que te magoa, da mesma forma como eu perdoo aqueles que me ofendem. Viu como é o negócio? E Pedro então chega e faz essa pergunta para Jesus. Mestre, quantas vezes? Como se Jesus fosse o Deus da caixinha, né? O Deus do quadradinho, o Deus, então, 7 vezes. Quantas vezes? 8 vezes? 10 vezes. E Deus, Ele lida com o nosso pensamento. Ele quer saber da nossa fé, da nossa crença. Ele quer saber se realmente eu creio que Deus é poderoso e Ele pode fazer aquilo ou não. Então essa é a primeira coisa da qual eu destaco para a nossa reflexão. Então a primeira questão que eu acho muito importante, Deus vai além de mim, e Ele para além de mim, Ele quer fazer algo extraordinário. Não é o outro, sou eu. Geralmente quando se vem para encontros de casais ou em algumas conversas para tratar do casamento, sempre tem um que chega e diz assim, é ela. Ou então é ele, aquilo que aconteceu lá no Éden, né? Porque quando Adão chega para Deus, Adão diz, o Senhor não soube escolher. A mulher que tu me deste, ela, né? Ela, E nós queremos continuar fazendo isso. Não, por que eu vou perdoar? Mas foi ele que fez, foi ela que fez. Entre os irmãos, da mesma forma, né? A gente já contou a experiência de uma das nossas crianças aqui, que teve um tempo lá de reflexão na sala da irmã Cristina, e ela disse, eu não perdoo. Por quê? Porque perdoar é reconhecer que algo me afetou, que algo em mim não está legal, que algo em mim machucou, que algo me tocou e que não foi bom. Por isso que Pedro faz essa pergunta para Jesus. Mas quando Jesus conhecia o coração, então Jesus diz, então a resposta do 22,
O que está no 22? O que Jesus responde para ele? Quem lê aí? Mais 70. Ai, agora aí o negócio ficou, né? Os que são bons de matemática. Irmão Marcos, né? Que é a sua área aí, né, irmão? O que foi, meu querido? É mesmo? Então vamos conferir. 70 vezes 7 vai dar? 4. E aqui ele está dizendo, gente, olha, né? 490 vezes alguém. Hã? 490. Veja, alguém já viveu essa experiência? Alguém já bateu esse top? 490? Alguém já teve que perdoar uma outra pessoa 490 vezes? Então ainda está no crédito para perdoar, ainda tem mais perdão para dar pela frente. Olha aí. Você já chegou a perdoar alguém 490 vezes? E aqui, sabe uma outra lição que eu quero trazer? Porque ele está falando de 7 e 70, que são... O 7 é o número da perfeição. O que é que Deus está querendo me ensinar? Você vai ser testado até o limite, camarada. Está falando para Pedro. Eu não estou dizendo 7 vezes, meu filho, meu apóstolo querido e amado. Eu estou dizendo 70 vezes 7, camarada. E aí é para nós esse negócio. Aquela pessoa lá no teu emprego, no teu trabalho, o teu vizinho, aquele vizinho que joga o lixo na tua porta. Ou aquela vizinha que resolve ouvir a música, né? Na hora que você está indo dormir, resolve, vai ouvir música na madrugada, mas que história, que coisa, e você quer dormir. Ou aquele vizinho que resolve fazer uma reforma em cima, e você quer ali ou trabalhar, ou aquele vizinho. Ou os filhos, né, do vizinho que resolvem jogar bola bem na tua sacada ali e você quer ficar tranquilo. E o perdoar é exatamente esse limite da perfeição. Na medida de Deus para comigo. Então, por isso que ele diz, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. O desafio de Deus é na grandeza dele para mim. E é mais ou menos o que ele está dizendo, Ronilson, é o seguinte, você quer andar comigo? Então imagine a minha dimensão, e tudo que é meu é grande, não é que isso? Olha aqui a bênção de Deus aqui, tudo de Deus é grande, né? O amor de Deus é grande, o amor de Deus é profundo, o amor de Deus é alto, 12 metros de altura, tudo aqui é amor de Deus, não é isso? Quando os voluntários vêm aqui, é um amor que não tem fim, por quê? Porque é tudo grande. O perdão de Deus ou a ação de Deus também é nessa dimensão. Por que ele fala isso? E aqui está uma terceira ideia, que é uma lição de Deus para mim. Ele está falando, Ronilson, eu não estou querendo que você foque no quanto você tem que perdoar. Eu estou querendo que você ame. Não se preocupe no perdão. Se a gente ficar pensando, eu vou ter que perdoar, então a gente não se relaciona com ninguém. A gente não faz relacionamentos, não vem para a igreja, não se relaciona com as pessoas na igreja, não faz parte, não faz reunião de diretoria, não faz assembleia, não faz reunião de liderança, não faz nem PGM. Porque sempre tem um negocinho, não faz nenhuma cantina, porque qualquer doce que faz sai uma coisa ruim ali, um amargozinho, Então a gente não se relacionaria com pessoas. E a lição que Deus está querendo ensinar para Pedro, porque lá na frente, Jesus vai pedir para Pedro cuidar e pastorear do rebanho dele, amar pessoas, é isso. Ele está dizendo, Pedro, não foque o quanto você vai perdoar pessoas. Porque se fosse assim, né, irmão Wilson e Sueli, no outro sábado a gente vai ter um casamento legal aqui, né? Se fosse assim, não daria, não vamos casar. Por quê? Casar dá trabalho, casar é relacionamento, casar a gente tem que perdoar, casar é suportar aquela pessoa para toda a vida, casar é já saber que eu vou perdoar, então, para quê? E o que Jesus está querendo ensinar é, o foco não está no perdão, mas o foco está em quanto o meu coração está disposto a amar aquela pessoa, a amar aquele meu colega de trabalho, a amar aquele meu vizinho, porque se eu amo na dimensão do amor de Cristo Jesus, queridos, perdoar é resultado da caminhada com Jesus.
Não tem esforço algum 490 vezes. Eu não vou nem contar. É isso que Jesus está falando. Dizendo, Pedro, meu camarada, esquece a conta, esquece a matemática, ame pessoas, porque se você chegar a perdoar 500, 700, 800, você não vai nem contar, nem lembrar que fez isso. Mas você vai amar pessoas. Jesus estava preparando Pedro para algo extraordinário no reino, no ministério, e é isso que ele está fazendo conosco. Então a gente não deve focar nas minúcias, naquelas coisas mais difíceis da caminhada cristã, mas que a gente ame pessoas. Não é isso, irmão Jorge? Se não fosse assim, a gente não ouviria aquele testemunho maravilhoso de como Deus está trabalhando na sua vida, na sua família, das bênçãos de Deus. Porque se a gente fosse pensar nisso, a gente não estava aqui hoje. Se a gente fosse pensar nisso, nós não teríamos os pequenos grupos. Não é verdade? Então é isso, para mim, eu marco aqui como sendo a principal lição que Jesus queria que Pedro entendesse. Não foque nos números, na quantidade de vezes. Ame pessoas. Ame pessoas. Por isso o número 70 vezes 7. Ame pessoas. E aqui, Jesus conta uma história. Eu vou passar por essa história, né? Jesus conta a história como diz a irmã Celeste, Jesus ensinava por parábolas, né, irmã Celeste? E aqui ele ensina por parábolas, né? Ele está falando que o reino dos céus é semelhante a um rei que queria acertar contas com os seus servos. Então, o que acontece? Depois os irmãos podem ler essa história até o final. Ele chama um dos seus servos e diz, você tem uma dívida aqui comigo. E está na hora de acertar essas contas. Mas acontece que esse servo, ele se prostrou, veja aí no versículo 26, né? Olha, o servo se prostrou diante do rei, ele implorou, tenha paciência, eu um dia tudo vou pagar. No versículo 25 ele diz, olha, eu não tenho condições de pagar. E ainda ele falou assim, perdão, deixa eu voltar aqui. Isso. No versículo 23 ele diz que o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e os seus filhos, tudo que ele possuísse, fossem vendidos para pagar a dívida. E esse servo disse, olha Senhor, eu não tenho condições de pagar. Tenha paciência, tenha misericórdia de mim. Não faça isso, não coloque meus filhos e minha esposa nessa dívida. E no versículo 27, o que foi que aconteceu aqui? Quem leu o texto? 27. Aqui tem uma palavra que é fundamental para a gente entender esse processo. Isso. Há uma outra tradução que tem uma outra palavra, compaixão, compadeceu-se, há uma outra tradução, teve compaixão e ele fez o que com a dívida? Isso aqui. Você já teve a sua dívida cancelada alguma vez? Olha que coisa boa esse negócio, né? Esse negócio é muito bom da conta. Isso é muito bom. Dá um alívio, né? Dá uma coisa boa, não é, irmã Gisele? Puxa! Uma coisa boa no coração. E não importa a quantidade ou quanto a gente devia, mas alguém foi lá, ou a própria pessoa para quem, quer saber? Esquece. Aqui está um exemplo do que é perdão. Perdão é cancelar na minha mente, na minha alma, qualquer sentimento, qualquer pensamento que acuse ou que suscite aquela dívida. Cancelar significa a dívida aconteceu, mas essa pessoa está aqui pedindo a misericórdia ou essa pessoa não tem condições de pagar. Lembra quando Jesus diz, olha, se você for fazer uma festa, chame pessoas que não possam retribuir a tua festa, que não possam te devolver a festa. Por quê? Porque você não vai ficar no coração esperando que aquela pessoa retribua a festa ou o churrasco que você deu. E é exatamente isso. O perdão é exatamente isso.
cancelado. Você não me deve nada, eu não vou cobrar, eu não vou ficar remoendo na minha mente. E vou dizer, irmãos, uma coisa, isso aqui é muito importante, presta atenção. Quando você diz isso, é você que se alivia desse peso. É você que, de repente, para de pensar. Quando você coloca na cruz, ou quando você leva à porta que é Jesus, você, no seu coração, aquela dívida saiu. Aquilo que aquela pessoa devia, você não lembra mais. Vai por mim, creia nisso. É aquilo que está acontecendo aqui no texto. Você esquece. Agora, enquanto você não perdoa, você lembra. Quando aquela pessoa que te deve compra um carro, compra uma televisão, compra uma geladeira, compra até uma carne, está fazendo um churrasco, você passa ali, está vendo a fumacinha, dizendo, não me paga, não me paga. Quando o filho ou a filha compra um celular, você, a minha dívida já dá para pagar com aquele celular. Não é assim? Fica assim, irmãos, não tem como. Mas quando a gente cancela a dívida, quando a gente põe na cruz, acabou. E se um dia essa pessoa chegar lá, dizer, você aceita isso aqui pela dívida? Pode ser que você diga, fique contigo, tudo bem. Ou então você diz, tudo bem, que Deus te abençoe, obrigado porque você lembrou, beleza. Mas você não está cobrando, você não está fustigando, aquilo não está te afligindo, aquilo não está te atrapalhando cultuar. No entanto, agora presta atenção, tem a segunda parte dessa parábola, irmã Celeste. Bom, mas acontece que este servo que foi perdoado pelo rei tinha conservos. Ele também tinha alguns outros que trabalhavam para ele. E a história conta que um desses conservos devia para ele. O que será que ele fez? Depois leiam a história completinha aí, tá bom? O versículo 28 diz que o servo do rei pegou o pescoço do conservo. Você vai me pagar. Você vai pagar tudo que você deve. Está aí no versículo 28. Ele pega no pescoço, ele começa a sufocar, e ele devia menos ainda, menos que ele devia para o rei, menos. E ele diz, você vai me pagar, você vai pagar o que você me deve. Né? Deve ter falado umas palavras bem bonitas, e está ali amarrado no pescoço dele. Esse conservo do servo cai de joelhos. Está aí no versículo 29 da sua Bíblia. O que ele diz? Tenha paciência. E o que mais? Mas quase a mesma coisa que ele fez com o rei. Está entendendo? Aqui a parábola é mais ou menos assim. O irmão Wilson deve para o irmão Mauro. O irmão Mauro perdoou a dívida. Mas acontece que o irmão Wilson tem umas pessoas que trabalham com ele. O irmão Wilson está lá futucando e fustigando e espremendo o pescoço daquele que trabalha para ele. Diz, você vai me pagar, infeliz. Vai me pagar tudo que você deve. E esse se ajoelha ali diante do irmão Wilson e diz, tem misericórdia, por misericórdia, eu vou te pagar, mas está difícil. A pandemia, esse Covid, foi uma situação, e foi tudo. O patrão diminuiu o salário, eu quase não tinha nem o que comer. E o que o conservo fez? Então, no versículo 30, o irmão Wilson pega o servo dele, o conservo, e manda para a prisão. Eita! Bom, como as coisas não ficam encobertas, o que acontece? As pessoas viram. E toda a história chegou ao ouvido do rei. Está no versículo 31, depois vai no versículo 32. O rei manda chamar esse servo. E dá uma palavra dura para ele. Servo mau, não é isso? Está aí no versículo 32 da sua Bíblia? Servo mau, é isso? O que mais que está dizendo aí?
Versículo 32 e 33. Quem lê? Lê aí na sua casa, você que está aí. 32 e 33. Sim. Viu? Viu? E aí o versículo 34. O rei irado, então entrega aos torturadores, até que ele pagasse tudo que devia. Vamos pensar aqui para a gente caminhar para a conclusão? Mateus, capítulo 5, fala lá que tudo que eu quero que seja feito comigo, eu devo fazer primeiro. Né? O versículo diz, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os vós também a eles. Eu quero receber perdão, o que eu tenho que fazer? Esse é o princípio. Se eu fui perdoada, o que eu tenho que fazer? Perdoar. E para mim, uma outra coisa, e depois a gente sempre tira mais lições, né? Para mim, uma segunda lição que fica muito forte é que esse servo do rei não conseguiu experimentar e vivenciar a dimensão do perdão, porque ele foi muito cruel com o conservo dele. O rei perdoou e cancelou a dívida, mas ele colocou na prisão. Ele fustigou, ele pega no pescoço daquele que devia e diz, você vai me pagar tudo que você deve. Ele não teve compaixão, ele não teve misericórdia, ele não olhou para dentro dele e disse ali como está em Joel capítulo 2, eu sou um homem miserável, eu sou um homem pobre, eu sou um homem nu. Ele não conseguiu entender que essa bênção de Deus era para que ele pudesse difundir para outros. Quando Deus faz comigo é porque Ele quer me usar para alcançar a outros. E quando Ele me abençoa, me perdoando, quando Ele derrama sobre mim essa graça, é porque Ele tem muito mais para mim. Mas quando eu mato essa bênção na minha vida, ela não frutifica. E para mim, essa é a segunda principal lição que eu tiro aqui. Quando de novo, lembrei, irmão Mauro, do rio de Deus. O rio de Deus deságua na minha vida. Eu tenho duas opções. Eu posso matá-lo em mim, ou eu posso deixar que, através de mim, outros também sejam beneficiados. Eu posso abençoar outros. Essa água de Deus, esse rio de Deus, pode desaguar em outras vidas também. Isso é perdão. Por isso que Jesus está dizendo para Pedro, não se preocupe com o número, procure viver. E essa experiência aqui da parábola é a prática de Deus na minha vida e na sua. E eu queria que você estivesse refletindo isso. Você que está com a gente no Face, nós aqui, pense um pouquinho. Há alguém que você está segurando para desaguar o rio de Deus que você ainda não conseguiu perdoar? Há alguém, e às vezes a gente diz, não, ninguém deve para mim. Mas às vezes não é isso. Às vezes é aquela dívida moral, às vezes é aquele abraço, aquele beijo que a gente não recebeu lá na infância, às vezes é aquela palavra que alguém deu, às vezes é aquele xingamento e a gente está guardando ali e não liberou o perdão. Às vezes tem até uma dívida aí que a gente tem que liberar esse perdão e dizer, Deus, do mesmo jeito que o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me dado alegria de viver com a minha família, tem me dado bênçãos, abundância na saúde, na despensa, eu quero também abençoar outro, perdoando esse fulano, e diga um nome que me deve há tanto tempo, né? Mas às vezes nós temos no nosso coração pessoas que não nos devem dinheiro, mas a gente acha que devem outras coisas e não conseguimos perdoar. Pais, cônjuges, filhos, às vezes relacionamentos rompidos, amigos.
que a gente não consegue perdoar e por conta disso a gente não consegue desenvolver outros relacionamentos. A gente se fecha. Uma experiência bem interessante que a gente tem vivido com um dos nossos pequenos aqui é de um pequeno que chorando, essa semana ainda teve um surto lá na sala da irmã Cristina, porque a mãe está expulsando de casa os avós. E a dor da criança é, mas meus avós deram tudo para minha mãe. Ela não devia fazer isso. Percebe a dimensão da falta do perdão, onde vai? Às vezes a gente pensa que é só conosco. Por que aqui fala de família? Por que quando o rei vai cobrar, diz, olha, eu vou ficar com a tua família, teus filhos e teus bens? Porque aquilo que eu faço atinge os outros. Da mesma forma que o desaguar da bênção de Deus alcança outros de maneira extraordinária, a falta dela também. E às vezes a gente está segurando a bênção de Deus porque a gente não quer perdoar. Eu não sei se há alguém assim, mas nós vamos ter um tempo de oração. E você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. E se tem um nome já aí, põe esse nome diante de Deus. E diz, Senhor, eu quero, a partir de hoje, eu tomo a decisão de perdoar esta pessoa. Eu não quero ficar arrastando isso na minha mente, arrastando isso no meu coração, arrastando isso na minha alma. Você que está acompanhando a gente pelo Face, se de alguma maneira você está segurando o desaguar do rio de Deus da tua vida em outras vidas, porque você está segurando uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, e isso está virando uma amargura no teu coração porque você não consegue perdoar, talvez esse seja o momento de olhar para essa bênção de Deus que é de ter o perdão da nossa vida em Cristo Jesus e dizer, Senhor, eu quero me livrar dessa carga, dessa sacola que eu estou carregando. E eu quero perdoar essa pessoa. E diga o nome. E eu penso que esse é o momento de fazer isso. Coloque esse nome. Se de repente você não está conseguindo, ótimo, fale conosco. A gente vai orar junto. A gente vai colocar diante do Senhor juntos, para que você possa experimentar essa leveza, essa bênção de Deus. Vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos? E se alguém que está com a gente quiser também dizer, pode falar aí, e a gente depois responde. Vamos fechar os olhos e lembrar dessa bênção de Deus, do favor de Deus. Pai, nós estamos orando e clamando ao Senhor agora. Estamos colocando nossas vidas diante do Senhor. Estamos colocando alguns nomes agora. Ouça esses nomes, Senhor. Alguns nomes estão sendo colocados diante do Senhor. Pessoas que de alguma forma machucaram, marcaram, magoaram nossas vidas e a gente está guardando a falta do perdão a essas pessoas. Então, Senhor, agora em nome de Jesus, ministre no nosso coração graça. Ministre no nosso coração o teu favor, a tua bênção. E tire do nosso coração, da nossa mente, estes nomes que temos carregado até agora. E nessa oração, Pai, que a gente está fazendo aqui, diante do Senhor, nós também estamos pedindo a tua bênção, a tua graça e o teu favor sobre estes que estamos dizendo esses nomes. Pedimos que o Senhor vá até eles, ó Pai. Acalme os corações, apazigue a dor e abençoa-os também. Pois oramos assim em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga amém aí. Amém. E há uma coisa aqui interessante e aqui a gente conclui. Perdão é uma prática diária e uma prática constante. Pode ser que amanhã o inimigo coloque alguém na minha vida, no meu caminho, para pisar no meu calo, para testar o meu coração. Não se preocupe. Deus vai estar contigo amanhã.
E você vai ser vitorioso amanhã. Que o teu coração não se prenda a essas questões, a quantidade, mas que o seu coração seja benevolente, seu coração seja generoso em amar, em perdoar. Dá para ser assim? Então vamos ficar em pé. Vamos encerrar aqui. Alguma pergunta, irmãos? Nós ainda temos 5 minutos. Olhei aqui agora, vi. Tem alguma pergunta aí, minha irmã? Não tem? Você conseguiu perdoar, liberou, falou o nome das pessoas? É isso. Irmãos, viver na dependência de Deus é muito bom, né? É muito bom. Ele ensina a gente dia após dia aquilo que deve ser feito e como ser feito. E nós vamos continuar falando de perdão. Não se preocupem. Nós vamos continuar pensando nesse tema e mastigando um pouquinho mais para a gente aprender. Irmão Mauro, venha aqui à frente, esteja orando. E encerrando o nosso tempo. Aliás, antes de já fazer o nosso convite, né? Esta semana nós temos uma atividade especial, né? Nós vamos celebrar a Deus e agradecer a Deus pelas nossas crianças, não é isso? Sarinha, Miguelzinho, né? E vamos ter esse espaço aqui do culto bem recheado de pequenininhos, e pequenininhos que já são grandes, né? O Miguel disse que não é mais criança, não é mais criança, exata. Adultos assim como o Miguel e a Sara, isso. E, graças a Deus, Deus nos deu a bênção, a gente vai conseguir ter aqui o nosso irmão Getan, que vai estar aqui ministrando, a gente vai estar tendo um tempo muito especial no culto. Então, convidem, tragam, você que está conosco no Face, no Insta, convide, tragam, nós temos aqui um espaço bom para fazer o distanciamento. E se já estava bom domingo passado, esse domingo ainda vai ser melhor, né? Que a gente vai experimentar coisas especiais da palavra de Deus de uma maneira que vai tocar o nosso coração diferente. Nossos irmãos do pequeno grupo, o pequeno grupo é do irmão Marcos ou qual é o nome do pequeno grupo? É o seu? Isso. Ah, que legal. Então, do pequeno grupo nós aqui estamos caminhando, a gente tem aqui 4 pequenos grupos representados, né? E o Senhor Deus tem feito um renovo nas nossas vidas com os pequenos grupos, não é assim? Glória a Deus. Pronto, aí, ó. Mais um que vai retornar sexta-feira. E sexta-feira, a irmã Gisele, né, já tem o grupo dela, com a irmã Cristina, o irmão Mauro na sexta-feira lá, não é, irmão Wilson, Suelen, irmão Jorge, tá junto, tá conectado, né? Na sexta-feira às 18 a gente vai estar junto, vamos estar lá junto com o irmão Maurício, isso é bênção de Deus. E nós às 20, já emenda. Já emenda tudo, isso. E você é convidado, se você quer participar, entre em contato conosco para saber, pode ser que perto de você, no seu endereço, tenha um pequeno grupo que se reúne, vai ser muito bom, estamos aprendendo as coisas do Senhor juntos, amém? Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, irmão Mauro vai orar, e se você concorda com a oração, diga amém, em nome de Jesus. Isso. Fica lá para você sair lá. Amém, glória a Deus. Que culto gostoso, estudo maravilhoso, né? Vamos fechar os olhos, inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite abençoada, por este banquete que o Senhor nos deu nesta noite. Esse aprendizado maravilhoso, ó Deus, onde nós podemos entender um pouco mais, Pai, que o mais importante é o amor. O perdão é só uma consequência. Isso ficou gravado na minha mente, no meu coração. E eu oro, Deus amado, para que o Senhor continue ministrando na tua igreja dessa forma, Pai. Para que nós possamos abrir o nosso entendimento, Pai, para entender o teu perdão. Que a partir do momento que a tua igreja entender o teu perdão, fica fácil perdoar o nosso próximo.
Então eu te peço, meu Deus, Espírito Santo, continue a ministrar, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo teu perdão. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor fez por nós até agora, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ensinado a perdoar o nosso próximo sem limite, infinitamente, assim como o Senhor Deus nos perdoa também. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, Pai. Obrigado pela cura, pela libertação que o Senhor tem ministrado nessa igreja. Obrigado pelos testemunhos, pelo que nós temos visto acontecer nesta igreja, Pai. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor está preparando para o final de semana, para as crianças. Obrigado, Deus, porque muitas bênçãos nós vamos colher, nós temos certeza, Pai. Nós temos plantado no Teu reino, Pai, e nós temos colhido, Pai, porque nós temos plantado em terra boa, Pai. Muito obrigado, Deus, pelas pessoas que o Senhor tem enviado para cá, Pai. O Senhor tem escolhido pessoas e nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado, Deus, por todas as coisas. E agora, Pai, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com toda a tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. O pessoal do Face. Pessoal do Face, eu não posso nem sair daqui, né? Deus abençoe vocês, estejam conosco novamente, não pelo Face, de preferência aqui, presencialmente. Mas se não der para vir, estejam conosco pelo Face. Deus abençoe a todos. Amém.